Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos estudar as páginas 237 e vamos até a página 239. Hoje nós vamos abordar um tema que, dentro daquelas camadas que a gente define das camadas terrestres, talvez a gente vá falar hoje da camada das mais importantes do nosso planeta, que é a questão do solo. Então, é no solo que a gente consegue observar todos os outros elementos, todas as outras camadas em um mesmo ambiente. É através do solo que a gente consegue ver a umidade, então, no caso, a água, e também por ter animais que vivem debaixo da terra, a gente sabe que até até o oxigênio a gente encontra nesse ambiente. Então é no solo que a gente consegue observar a unificação dos elementos terrestres, os principais deles, né, no solo, tá? Então vamos lá. Nosso planeta está em formação há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Os estudos científicos nos levam a acreditar que no início não havia solo, pois eles são resultado de milhões de anos de ação das forças externas na Terra, especialmente da água, sobre as rochas que compõem a crosta terrestre. Então, como vocês podem observar no esquema ao lado, eu tenho de início, né, a rocha nua. Então, praticamente é só pedra que eu encontro. E conforme, né, os eventos naturais, chuva, vento, temperatura, eu vou criar um ambiente para que musgos e líquens surjam no solo. E é através do início, né, dessa formação vegetal básica que eu encontro até as primeiras árvores, ok? E essas raízes que vão adentrando no solo, elas, de uma certa forma ou de outra, elas também vão quebrando, vão fragmentando essas rochas. Então, como eu já falei para vocês, até aquele grão de areia que a gente encontra na, na praia, há uma pedra enorme, né, que a gente encontra geralmente em morros, elas são parte, ambas são rochas. Só que o estado físico, né, o estado de fragmentação de cada uma delas está diferente. Porém, ambas são rochas. Vocês também conseguem verificar na página 237 a evolução, né, dessa fragmentação do solo durante milhares de anos também. Então, o tamanho e a textura dos sedimentos variam de acordo com os minerais. Alguns são muito finos, como a argila, e outros são muito grossos, como areia ou cascalho. Este último é popularmente denominado pedra. Os minerais que compõem os diferentes tipos de rocha dão origem a diferentes tipos de solo. Então, é conforme as rochas que eu tenho, vai me propiciar um determinado tipo de solo. Na próxima tela, a gente vai falar da importância desse para a agricultura. Então, no Brasil, principalmente, né, que é um dos países potências mundiais na questão do agronegócio, o solo de terra roxa, por exemplo, é apropriado para a produção agrícola. Apesar do nome terra roxa, esse solo é vermelho escuro por ser rico em ferro. Tal nome se deve ao trabalho de imigrantes italianos durante o período do ciclo do café no Brasil.
uma vez que vermelho em italiano é chamado de rosso, que lembra a palavra roxo. Em português, atualmente, boa parte desse solo é ocupada por plantações de cana-de-açúcar, visando a produção de açúcar e etanol. Então, a gente vai encontrar esse solo, pessoal, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, tá? Então é um solo muito rico, basicamente é um solo que não necessita de fertilizantes ou adubos, porque ele já possui uma vitalidade, ele já é um solo fértil. Então o que você plantar ali, ele vai dar certo. Então é um solo extremamente rico em nutrientes. A maior parte dos solos férteis em nosso país encontra-se nas regiões sul, que eu falei, sudeste e centro-oeste. Este é um dos fatores que tornam tais regiões as maiores produtoras agrícolas do Brasil. Porém, cabe ressaltar que essa alta produtividade se deve principalmente aos investimentos em nossa tecnologia de produção, como o tratamento correto dado às plantações, o uso de adubos e fertilizantes, e a intensa utilização de máquinas em toda a produção do plantio da colheita. Então, lógico, o agronegócio, a agropecuária aqui no Brasil se utiliza de tecnologias. Então eu contrato agrônomos, eu contrato inúmeros profissionais voltados para a produção agrícola, e eles contribuem para que esse solo não perca essa fertilidade toda. Então imagine, você tem lá um cabelo, você coloca um creme no seu cabelo. Com o creme, seu cabelo fica encaracolado, fica com um volume controlado, Porém, se você lavar esse seu cabelo, ele vai voltar ao estado inicial, em que não vai ter essa aparência saudável como tem com o creme, não é isso? Então, esse solo fértil é a mesma coisa. Se eu começar a plantar culturas no mesmo lugar, essa fertilidade encontrada no solo, ele se perde. Então, o agrônomo vem e trabalha uma forma de manter esse solo sempre fértil e produtivo. Por último, pessoal, a gente vai falar sobre os cuidados, que mais ou menos a gente já mencionou na tela anterior. Então, no mundo atual, os produtos agrícolas têm grande importância no comércio internacional. No ano de 2011, nosso planeta alcançou a incrível marca de 7 bilhões de seres humanos, e as projeções indicam que seremos mais de 8 até o ano de 2020. Então, esse ano, Todas essas pessoas precisam se alimentar, o que favorece a economia dos países que exportam alimentos, como é o caso do Brasil. Então, a busca, a necessidade por alimentos, ela é crescente, Por mais que a gente chegue a esses números, pessoal, é importante que a gente tenha um olhar de cuidado com o meio ambiente, porque não adianta eu desmatar e colocar a agricultura no lugar, porque eu necessito de outros biomas, de outros climas, para que eu possa ter um maior número de culturas aqui no país. Então a gente consegue plantar uma diversidade muito grande de produtos, tanto produtos que necessitam de frio, como produtos que necessitam de mais calor. Então é importante que a gente tenha em mente a defesa das florestas, a defesa dos biomas encontrados aqui no Brasil. Então aqui vocês têm, as minhocas, elas são fundamentais nessa fragmentação
desse solo. Então elas vão comendo, elas vão deteriorando esse solo e elas são um facilitador, um contribuidor para que esse solo sempre fique arejado, oxigenado. E isso vai facilitar, logicamente, o crescimento de plantas e de cultivos diversos que são praticados não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, encerrando a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês realizarem as atividades do nosso livro, das páginas mencionadas. E na semana que vem a gente tem um novo encontro. Eu agradeço a atenção de vocês, tenham um ótimo final de semana e até mais.